gente faz o início. Ah, tá, que besteira. Quem coloca é... Sejam bem-vindos. Obrigado, Yuska. Valeu. Bom, com a palavra o professor Antônio Fernandes, nosso querido Tonhão, para fazer o evangelho. Eita, vixe, bem. Vamos a nós, né? Não. Abri aqui aleatoriamente o capítulo 26. Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Dai gratuitamente, que gratuitamente haveis recebido. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. É bastante interessante essa passagem, e ainda atual, né? Porque a ideia de Kardec nunca foi, e o dos espíritos nunca foi, passar na frente da medicina, mas sim auxiliar a medicina. A ideia dos espíritos com esse dom de curar é o auxílio aos que necessitam e também aquela questão daquele empurrãozinho para que a pessoa se habilite a uma nova postura de vida. Diferentemente do que o pessoal pensa, que esses dons não existem mais, muito pelo contrário. Eles estão em todos os cantos, nas casas espíritas, todas as igrejas, todos estão. Só tem um pequeno detalhe que a gente tem que levar em conta, né? O dom de curar, ele deverá ser precedido pela medicina terrestre, que é o que está mais próximo da gente. Então, devemos evocar a Deus quando estamos doentes, para que o médico possa nos encaminhar, nos aliviar a dor. Mas, se isso não acontecer, nós temos a complementaridade, que é exatamente essa questão, essa vertente de buscar para além. Se o corpo não foi curado pela medicina, porque muitas vezes a causa está na alma, nós temos que apelar para as orações, está lá no final do livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, e também para alguém que nos possa dar uma mãozinha. Já que fomos para o médico encaminhou, fizemos todos os exames e não conseguimos debelar, então reconhece, nesse caso, que a causa não é física, mas sim espiritual. E, nesse caso, a causa espiritual deverá ser objeto de atenção espiritual por qualquer igreja. E até pelos que também não têm igreja, porque tudo é do Pai. Medicina, igreja, espiritismo, evangelismo, não tem essa história, tudo é do Pai. E, ao mesmo tempo, se faltar um dessas coisas, desses postos, assim, desses templos, lá no sertão, tem as rezadeiras, os rezadores, os curadores. Que Jesus nos abençoe a todos. Então, boa noite a todas e todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto com Jesus e agradecer este momento ímpar de confraternização entre espíritas e simpatizantes. Agradecer pela oportunidade do ensino e principalmente da aprendizagem. E agradecido, pedimos ao amado Mestre Jesus que permaneça conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, para que nós percebamos a necessidade da evolução, não somente intelectual,
mas principalmente moral, percebendo em nós os entraves que atrapalham a nossa evolução, como a inveja, o egoísmo, o machismo, a inveja, o egoísmo, tudo isso. Então, mestre amado Jesus, agradecido por este banquete, e que também aos amigos espirituais que auxiliam os trabalhos desta casa, e com a certeza de vossa presença entre nós, através de enviados bondosos do plano maior, é que passamos a palavra para o nosso coordenador, desejando a todos muita paz. Sim seja, não é? Bom, minha gente, vamos hoje conversar sobre um tema muito interessante, não é? Janine, ela tem formação em psicologia, nossa irmã, que já presidiu o GED, é uma das fundadoras lá, já esteve conosco em alguns momentos, né, e nos dá a satisfação de conversar um pouco mais, fazendo essas relações do espiritismo com a psicologia. Janine é uma estudiosa do espiritismo e da psicologia, e hoje a gente vai fazer uma relação porque normalmente a gente, né, é comum que a gente não relaciona o espiritismo às coisas do cotidiano, né? Às vezes a gente separa, às vezes, e o que a gente quer aqui é unir, é juntar, né? Partimos de uma pergunta. Um relacionamento abusivo pode ser considerado uma obsessão de encarnado para encarnado, né? Então, estamos aqui hoje, eu e Janine, para conversar sobre isso, até às 8 horas. Eu vou propor a Janine para ela falar primeiro, né? E aí eu fecho até às 8 horas, ela tem meia hora para a exposição, depois eu fecho com o tempo até às 8 horas, e a gente abre para perguntas e respostas, para contribuições, comentários, tá bom? Então, com a palavra, nossa querida irmã Janine, é Janine Nunes, não é? O sobrenome. Pode ser Dias, pode ser Nunes, todos dois. Será que eu errei? Não, é Janine Dias, não sei, tá ótimo. Pode ser a palavra, Janine. nossa querida Janine. Pessoal, muito boa noite. Com muita alegria que a gente participa assim, com vocês dessa conversa, né? Desse momento. É um momento realmente, é um encontro de confrades, né? É um momento muito bom, muito gostoso, num domingo à noite, em meio a tantas situações difíceis e confusas, né? A gente ter esses momentos assim de conversar, né? De refletir. Né? A mensagem do Evangelho, eu acho que veio trazendo uma deixa para a gente, então a gente vai, na realidade, dar uma continuidade à deixa, se a gente for olhar em última análise, né, do Evangelho. André convidou a gente para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou tentar falar um pouco da parte voltada mais à parte científica, né, a parte da psicologia, que não existe na realidade uma separação, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente vai observar qualquer ciência que esteja embasada, o som da gatinha é daqui de casa, viu, gente? Faz parte. A gente tá entrando na casa do outro, aí a gente percebe o cachorro, o gato, o grito do vizinho brincando, né? Então, quando a gente fala de ciência, uma ciência realmente que está, uma ciência embasada em critérios sérios, a gente não vai conseguir separar da religiosidade em relação ao divino, né? Porque tudo está imbricado numa coisa só. Quando a gente pega um tema como esse, muito interessante por sinal, né? Parabéns pela escolha, porque quando a gente pensa em relacionamentos, né, esse relacionamento, desde aquele relacionamento amoroso a restrito, como também ao estendido, ao ampliado, né? O relacionamento em si, entre encarnados, ele pode ser
um relacionamento obsessivo, né? Quando aí a gente pode perceber que existe, quando a gente fala em relacionamento abusivo, às vezes, dentro da nossa cultura, a gente é mais voltado a pensar nos relacionamentos voltados mais para a mulher, né? Porque culturalmente a gente estamos numa cultura ainda muito voltado para a cultura masculina do poder, né? Então a gente sabe que sim, durante toda a história a mulher sofre ilimitados tipos de abusos. Mas aqui a gente não pode pensar somente no relacionamento abusivo em relação à mulher, porque a mulher, sim, é a grande maioria, mas existe o relacionamento abusivo em relação ao homem também, porque a gente está falando aqui em relação. E relacionamento, a gente não quer falar só do restrito, a gente quer falar também do ampliado, não só do conjugal, do amoroso, mas do ampliado em relação a qualquer relação. E aí, é aí que a gente vai observar que a relação com o outro, qualquer relação que faça com que eu esteja tornando o outro vulnerável, eu estou sendo abusivo ali, e ali, muitas vezes, eu estou, sim, tendo um comportamento obsessivo, que eu estou obsediando, eu estou influenciando aquela pessoa. Às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. E essa outra pessoa? Então, nós temos aí, duas coisas importantíssimas para a gente observar. A gente tem que observar o lado da vítima, vamos dizer assim, entre aspas, e do agressor também, entre aspas. A vítima, quem é a vítima de um relacionamento abusivo? De um relacionamento que está alguém ali influenciando, obsediando de uma forma direta ou de uma forma indireta. Quem é essa vítima? Se a gente for olhar, se você for prestar atenção à relação desde a infância, porque aí a gente tem que perceber uma coisa, a infância é um período, para nós encarnados, é um período, assim, primordial. Por quê? Porque a nossa infância, inclusive, acho que é André Luiz que fala que nós temos uma infância muito longa, né? Porque se você contar do nascimento até a puberdade, você tem aí 12, 13 anos, 11 anos, então é muita coisa, né? E por que o ser humano no planeta Terra passa tanto tempo nesse estágio? Porque a gente sabe que nesse estágio a gente não está... a gente não tem maturidade, a gente não tem consciência fisiológica nem psicológica de assumir situações, né? A gente ainda está meio que em letargia. O nosso homem velho, como diz os espíritos, começam a ressurgir quando também o equipamento, que é o cérebro, começa também a estar estruturado, que aí é lá pela adolescência e vai lá pelo início da vida adulta. Então, por que tanto tempo na adolescência? E eu acho assim, eu particularmente acho isso uma coisa belíssima que Deus fez, assim. Por quê? Porque quando, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que nessa encarnação cometi muitos delitos, estou com a consciência super pesada, estou toda perturbada, e aí eu renasço numa família, eu reencarno, né? E quando eu reencarno, eu não estou com a consciência totalizada ali, nem fisiologicamente, nem psicologicamente. Espiritualmente, talvez sim, né? Quando a gente se desprende do corpo no sono. Mas, assim, fisiologicamente, durante o nosso momento útil do dia, a gente não está com a consciência ali 100%, a gente está ainda em estágio de infância, né? E aí, a gente precisa muito do outro, a gente fica muito dependente do outro. Então, é muito importante o papel, a responsabilidade de quem cuida, seja os pais, seja os avós, seja os tios, seja o Estado, né? Seja a nação, seja o vizinho, né? Porque aí a gente pode olhar nos nossos amigos indígenas, quando eles têm aquela cultura de que todo mundo cuida da criança. A criança tem que ser cuidada por todos, não é só pelos pais,
né? Então, assim, é de muita responsabilidade. Só que no meio dessa grande responsabilidade, existe os relacionamentos que são relacionamentos não tão legais. Que ali, às vezes, tem relacionamento de um pai, de uma mãe, que trata essa criança de forma muito, ou com negligência, ou com muita castração, muito autoritarismo, e essa criança, muitas vezes, ou gera nela, porque ela acha que não vai conseguir nada, não vai conseguir, ou gera um complexo de inferioridade, e vai ser uma criança, vai ser um adulto que vai ser vulnerável, ou vai ser uma criança que, por conta desse por conta desses cuidadores que negligenciaram, não estavam nem aí para essa criança, ou que castraram demais essa criança, o que é que eu pedindo aqui para os meus adolescentes, sabe? Silêncio. Ou que castraram muito essas crianças, o que é que acontece? Essa criança, ela passa a ser uma criança que aprende, o que a gente chama na psicologia, de desamparo aprendido. Essa criança, muitas vezes, acha que ninguém ligar para mim, ou me amar daquele jeito, batendo, ou nem cuidando, é assim que é o amor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando essa criatura, essa pessoa chega na adolescência, chega na vida adulta, essa pessoa que foi negligenciada, que não teve um pai, uma mãe, ou um avô, um tio, alguém que cuide, que dê colo, que cuide na hora que a pessoa está ruim, está doente, essa pessoa vai chegar na adolescência, na vida adulta, a primeira pessoa que der um pouquinho de atenção, pode ser um marido, pode ser uma esposa, ou pode ser um traficante. Aquela atenção que for dada para essa pessoa não aprendeu assim lá na infância, por exemplo, que na psicologia a gente chama de desamparo aprendido, aprendeu que é assim que as pessoas gostam de mim, e isso é natural. Então, essa pessoa, uma pessoa muito candidata a ser uma pessoa que tem relacionamentos muito vulneráveis. É uma pessoa que vai sofrer agressão, violência, e ela vai achar tudo bem, não tem problema, ela nem vai sentir que tá sendo prejudicada. A gente está falando isso a gente está falando do topo, né, dos relacionamentos. Isso pode ser homem, isso pode ser mulher, a gente está falando de pessoas, né? Mas pode ter também, aí já é uma forma mais invisível de perceber, porque essa é mais visível, são aquelas mulheres que eu lembro na minha infância, eu morava lá no Ceará, né, no interior do Ceará, e eu lembro que era comum a gente escutar, às vezes mamãe conversando com uma vizinha, dizia, fulano essa noite apanhou tanto, a gente chega e escutava. E eu ficava assim, eu ficava achando aquilo ali, meu Deus, é assim, a pessoa fala, meu Deus, quer dizer que a pessoa apanha, e eu ficava indignada, mas eu tenho quase 50, então há 40 anos atrás isso era super naturalizado. Hoje a gente até já tem as discussões, graças a Deus, tem toda essa questão. E hoje, essa conversa aqui nossa é bem importante, porque é preciso que a gente aprofunde essa discussão, não só nisso, na mulher que apanha, achar que um comportamento de relação abusiva, violenta, é na mulher que apanha. Não é só, isso aí já é o topo. A morte já é o topo, o apanhar já é o topo. Aí a gente precisa afunilar isso, aprofundar essa conversa, porque a gente precisa entender que qualquer ser humano, é homem, é mulher, e não é só no apanhar, é também nos maus tratos, é também no falar gritando, no falar de forma agressiva, e na pandemia a gente teve muito isso, foi uma coisa assim, extraordinária, porque quem não, em casa, acabou brigando com alguém, né? Porque a gente está num ambiente todo, antes a gente conseguia sair dos ambientes, ir para outros momentos e tal, hoje está todo mundo junto. Vocês viram aqui que em poucos minutos que eu estava aqui, eu tive que pedir silêncio aqui para os
os meus 2 adultos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está dentro da casa, então a gente vivencia momentos muitas vezes gostosos, momentos, nossa, como é legal, nem lembrava mais como era legal jogar um jogo de tabuleiro com meus filhos, com meu esposo, como é legal isso, mas também como é ruim, às vezes, por exemplo, eu querer dar uma palestra e meu filho ficar falando ali. Então, assim, são limites, mas são limites, pensa aí do quanto é uma oportunidade grandiosa para todos nós. Nós estamos precisando, assim, ter que refletir sobre os nossos relacionamentos. A gente precisa entender que existem coisas ruins, existem coisas boas, e que a gente precisa justamente conversar sobre, discutir e tentar melhorar cada uma dessas situações. Mas, quando a gente fala do topo, da coisa mais complexa, aí a gente precisa aprofundar nos relacionamentos que não são tão visíveis. Aí eu quero dar um exemplo. Lá, muitos anos atrás, eu fui participar de um júri popular. E são vários casos, quem já participou sabe, e são vários casos, várias situações, são várias questões. Mas o que me chamou a atenção em um dos casos foi que um homem tinha assassinado um outro homem, né? E a causa, segundo o homem que matou, a causa é porque ele tinha, o outro homem tinha dado em cima da mulher dele. E aí, na hora no júri popular, a gente vai escutar, né, cada um dos personagens da história e tal, mas me chamou muita atenção o jeito dessa esposa desse homem. Primeiro, a gente tinha escutado já o que cometeu o assassinato, né, o homem lá que tinha matado por ciúmes, e ele falava que é porque o outro homem tinha passado, eles moravam num sítio, e esse homem tinha passado por lá, e ele foi dar ajuda a esse homem, e aí acabou o homem ficando para dormir, passou alguns dias, ele ajudando, o homem não estava bem, e ele dizendo que o homem foi muito mal agradecido, porque o homem começou a dar em cima da esposa dele, então ele não aguentou essa ingratidão, e ele matou esse homem. Isso é uma parte da história. A outra parte da história que me chamou a atenção foi quando a esposa foi falar. Ela aparentava, isso me dava assim, eu ficava, me chamava a atenção, porque ela falava de um jeito muito insinuante, né? Ali no meio dessa plateia, assim, dava a entender que ela falava assim, mas ele acha que os homens ficam me procurando e não sei o quê. Então, mas eu sempre digo a ele, quando um homem olha para mim, eu sempre digo a ele. Então, ele fica com ciúmes e ele gosta, e ela falava isso sorrindo, assim, dava para perceber, aí eu já estou falando do meu olho clínico, dava para perceber um ar de satisfação quando ela dizia, e ele vai atrás de briga, e eu fico assim, toda errada, mas, assim, até nessa hora, eu acho que o advogado foi muito inteligente, que ele perguntou, e você ficava contando a ele se teve essas insinuações e tudo, você sabia que ele era agressivo, e você ficou contando, mas é porque eu gosto de contar tudo a ele, eu sou muito transparente com ele e tal. Por que eu estou contando essa pequena história desse contexto desse júri popular? Porque eu quero que vocês percebam assim, nesse caso, esse homem cometeu um homicídio por ciúmes. E essa mulher que ficava contando que aí o homem que morreu não está lá para dizer
o finalmente das histórias, se ele dava em cima da mulher, se ele fazia essas cantadas ou não, a gente não sabe. Nem é o que, a gente não está aqui num júri popular para discutir o caso, mas a gente está para perceber a relação abusiva, a obsessão que às vezes o outro tem sobre o outro, e é imperceptível muitas vezes no olho de quem está sofrendo e dos outros também. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa mulher, quando ela vem relatar que desde quando eles tinham já muito tempo de relacionamento, desde quando do namoro, que ele já tinha aprontado várias vezes querendo brigar com ciúmes dela. Só que esse homem, só que essa mulher, ela tinha uma postura, como ela relatava, de contar muitas vezes que os homens estavam dando em cima dela, e ele, esse homem, ia lá querer brigar. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu não sei se os fatos eram reais ou não. A gente está trazendo uma ilustração para facilitar a nossa percepção. Vai que, vamos agora usar aqui só hipoteticamente, vai que essa mulher, né? Vai que essa mulher, também a gente está aqui para olhar o lado da vítima e do agressor, como eu disse. Vai que essa mulher, né? Vamos primeiro colocar assim, essa mulher, ela percebia ou não que poderia ser uma percepção equivocada dela, de que homens davam em cima dela e ela ficava contando para o marido, tipo assim, fulaninho, como teve fatos que ela contava, hoje eu não posso colocar um short mais curto, que eu saio ali e o vizinho vem falar comigo. Eu não posso... o vizinho pode ter ido falar com ela, porque naquele dia resolveu falar, ou por algum outro motivo, ou pode ser porque o vizinho também achou ela interessante. Mas o fato dela ficar ali trazendo situações para o esposo, aquilo enchia tanto a cabeça do esposo, que nesse caso específico, o esposo chegou a cometer um homicídio. Então, por que eu estou trazendo esse caso? Aí a gente pode olhar, desde a mulher, que ela pode ser, porque de forma consciente ou de forma inconsciente, que essa mulher esteja trazendo essas informações de forma obsessiva para esse esposo, fazendo o esposo cometer um homicídio. Mas também, isso, a gente vai olhar agora as duas pessoas. A esposa, o que será que leva uma mulher a ficar o tempo inteiro dizendo que as pessoas estão olhando para ela, que acham ela bonita? O que é que leva uma pessoa a isso? Muitas vezes é uma pessoa que tem ali por trás um complexo de inferioridade. Então, essa pessoa, porque se você tem, você não vai atrás. Se você já tem, então você não tem para que buscar. Muitas vezes, uma pessoa que busca muito, muito dizer que está bonita, que está bem, que busca muito a perfeição, é porque não tem. Mesmo que todo mundo diga assim, fulano, mas você é linda. Mas ela não se acha. Aí você vai olhar lá na infância, muitas vezes, foi uma criança que não foi valorizada, não teve um pai, uma mãe que dissesse, como você tá linda, meu Deus, que menina inteligente essa minha filha, um professor, né, que valorizou. Então, gente, é por isso que eu comecei falando da infância. A infância, ela estrutura o nosso ego nessa encarnação, que vai influenciar a nossa encarnação inteira. Se a gente não tiver, né, esses momentos da gente refletir para mudar um pouco essa estrutura, se a gente não tiver autorreflexão, né, autodescobrimento, terapias, a gente precisa mudar muitas vezes coisas na gente. E aí a gente está falando de uma situação, mas cada um de nós, eu participo de um grupo de Joana de Ângeles. Eu participo de um grupo de Joana de Ângeles, né? Eu estou à frente. Eu sempre digo assim: o estudo de Joana não é para a gente estar pensando nos outros. E é também, mas é principalmente para a gente se ver. Será que a gente também, às vezes não tem um relacionamento obsessivo, abusivo com o outro, ou a gente sofre isso? Porque muitas vezes também nós não fomos bem amados.
Aí a gente pode questionar, mas por que esses pais não amaram, não cuidaram? Aí a gente não pode ter culpados aí, porque o culpado, na realidade, é todo o planeta, que é um planeta de provas e expiações, porque vai que por exemplo, o meu pai, ele tinha um tipo de carinho desses homens. Meu pai era salineiro, né? Um homem passava o dia no sol. Então, o carinho dele era quando chegar, era, vou fazer uma janta aqui bem gostosa para vocês. Isso era o carinho do meu pai, entendeu? Então, não era aquele carinho do cheirar. E esse carinho não difere muito do carinho do cheirar. Se a criança entender isso como carinho e se isso for um ato de carinho. Mas o que eu quero dizer é que, se essa criança, e aí, o que eu quero dizer, meu pai, por exemplo, por que ele não ficava ali cheirando, abraçando? Porque ele também não aprendeu isso. Aí quem são os culpados? São os pais dele, que também não tiveram? Então, assim, nós estamos num planeta que, graças a Deus, nosso planeta, ele vem melhorando, ele vem evoluindo, porque se você for olhar as relações lá do início, do homem primitivo, ou as relações há 100 anos atrás, para uma relação de hoje, onde a gente conversa, nós estamos conversando aqui abertamente sobre relacionamentos, coisa que lá atrás não se podia. Então, estamos evoluindo, e é importante que a gente evolua, só que a gente ainda está evoluindo no sentido de falar do todo. A gente ainda está muito aquém de falar da gente se auto-observar, de se perceber, para a gente melhorar. Voltando lá para o contexto da historinha, aquela mulher que ficava induzindo, obsediando aquele companheiro com muitas informações de que todos os homens olhavam para ela, de que todo mundo ficava galanteando ela, né? Aquilo ali, sim, também é considerado um relacionamento obsessivo, né? É um relacionamento obsessivo. E esse homem também era um obsediado, porque ele, coitado, um trabalhador, mas ele era aquelas informações. Você imagina, se esse homem também tivesse se esse homem também tivesse um auto-amor rebaixado, aí é uma pessoa que, tipo assim, ninguém nunca me amou. Aí eu tenho essa minha esposa aqui, em tempo de perder ela para outra pessoa. Não posso perder, então eu mato. Então, veja que, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que, em última análise, nós chegamos no que Jesus diz: amar ao próximo como a si mesmo. Ele não disse amar o próximo, não, porque aí é um movimento que a gente pode fazer, né? Inclusive, na cultura milenar, eles têm até exercício para amar o próximo sem nem conhecer. Tem atividades na cultura milenar, né? Do budismo, que tem atividades, exercícios que você, por exemplo, você fica em um ponto de ônibus e você observa alguém lá do outro lado e você tenta amar aquela pessoa que você nem conhece, que você só está vendo naquele momento, mas você faz uma prece para aquela pessoa, você tenta liberar muito amor para aquela pessoa, tenta ver aquela pessoa, como aquela pessoa é bela, é um exercício. Então, amar o próximo é um exercício que nós temos que fazer o tempo inteiro. Mas só que Jesus, sabiamente, ele disse assim: amar o próximo como a si mesmo. E aí, Joana de Ângeles, ela vem dizer que nós, nesse momento, inclusive eu indico demais esse último livro de Joana, que foi uma semana, ele foi fechado uma semana antes da pandemia, né? A carta de apresentação do livro Vidas Vazias foi dia 9 de março de 2020. Então, é um livro, assim, altamente com temas que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. E é interessante que ela diz assim, ela fala do quanto nós estamos deixando de amar e também do abandono nosso, o abandono de si mesmo. E ela diz que como a gente está abandonando a gente. Muitas vezes é confundido esse abandono, e aí você pode pensar, eu me cuido realmente? No sentido de cuidar, tanto de ir para o médico,
como do exercício físico, como de um exercício físico, que ela fala, de um exercício físico saudável. Não o de atletas, que agora todo mundo virando atleta, isso foi Joana que colocou lá no livro, todo mundo virando atleta, gastando energia do próprio organismo, para quê? Né? Às vezes. Isso aí tem lá no primeiro capítulo que nós estudamos, nós temos um grupo de estudo desse livro. Então, ela diz, esse abandono de si mesmo é porque você está vivendo, mas você olha para si, você está fazendo coisas que realmente traz para você amor, plenitude, ambiente agradável de viver e, principalmente, coisas que sejam de significado existencial ou é coisas para você se emocionar, porque a emoção é rápida. Você não vive uma emoção por muito tempo, você não aguenta. A emoção, eu quero muito, sei lá, comprar não sei o quê, né? Que a gente está na época que Joana destaca muito isso. Nós estamos numa época do ter, do poder e do exibir-se. Isso satisfaz, isso traz uma emoção muito, muito potencial para a gente. Só que é uma emoção. E a emoção, ela passa rápido. Então, você está ali, tira uma foto, todo mundo curte, todo mundo diz que você é maravilhosa, e aquilo é bom, vai trazer uma sensação muito agradável para você. Só que a emoção é algo rápido, é uma reação psíquica nossa. E aí passa, aí você vai se continuar sentindo um vazio. Por quê? Porque o sentimento é que nos nutre. E o sentimento é algo existencial. Então, a gente precisa, para sentir esse existencial, tem que ser coisas que demore. Aí entra o amar o próximo como a si mesmo. Se amar, buscar no outro, nas coisas simples, singelas do dia a dia, no perceber o sorriso do outro. Que aí a gente volta para o lema do Espiritismo, né? Para a gente concluir. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque você fazendo para o outro, você vai estar se sentindo bem também. E aí, isso, ela diz que é uma terapia preventiva e curativa. Para tudo. Inclusive para os relacionamentos, como a gente estava dizendo, relacionamentos obsessivos e abusivos. Nós todos, só para a gente concluir, nós, muitas vezes, estamos, em alguns momentos da nossa vida, dentro de um relacionamento assim, principalmente no momento que você está mais vulnerável, você fica vulnerável, então você aceita qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Qualquer tipo de relação. A relação de um chefe que é muito autoritário, você aceita porque você não está bem também. Então, às vezes, a relação de um companheiro, de uma companheira, de um filho, né? Que às vezes sim, é um filho que está ali também de forma obsessiva, e aí, em algumas situações, você pode perceber que isso está lhe causando angústia, mas em outras você não percebe. É a mesma obsessão de desencarnado com a gente. Algumas situações a gente percebe, em outras a gente não percebe. E é por isso que a gente precisa, todo mundo junto, tá ajudando ao outro quando o outro não percebe, tá tentando se ajudar, fazendo esses estudos, esses momentos. Então, de novo, parabéns pelo tema, né? E que a gente possa continuar tentando entender muito mais sobre a gente, para que a gente tenha uma encarnação mais plena e mais otimizada para o bem. E aí, André, agora vai continuar trazendo mais informações. Vou continuar conversando com Janine aqui, não é? Muito bom essas reflexões e uma referência bibliográfica atual, né, de Janine, com esse último livro de Joana de Ângeles. Fiquei com vontade de ler, de fato. Não conhecia essa publicação e vou atrás, né? Eu vou seguir conversando. Eu quero, né, então, a gente converge, né, eu e Janine, para responder que uma relação abusiva, ela pode sim ser entendida como obsessão de encarnado para encarnado, né? O que é que a gente vê no Espiritismo? Nós vemos no Espiritismo que uma influência espiritual, ela, né, se dá de várias formas, ela pode ser de encarnado para encarnado,
para desencarnado, desencarnado para encarnado, e até ao contrário, né? Encarnado para desencarnado. E tem a auto-obsessão, né? Então, são o quê? Para a gente entender que todos nós somos espíritos, estamos com o corpo ou fora dele, e nós temos essas versões de obsessão. Quando a gente pensa em obsessão, geralmente a gente pensa no caso clássico, que é o quê? Desencarnado para encarnado, né? Mas tem uma obsessão também, e lógico, isso é um exercício didático para a gente se entender. Mas há uma dinâmica muito presente na vida, que é essas obsessões se sobrepõem, né? Você tem uma obsessão de encarnado para encarnado, que tem uma influência espiritual negativa e constante, uma obsessão, uma atuação de um desencarnado ali, não é? Também. Então, isso a gente está só fazendo um exercício para entender que essa dinâmica estão na vida, e a gente está separando para entender um pouco mais. Então, a gente pode considerar uma obsessão, um relacionamento abusivo? Pode, né? Se há uma influência espiritual negativa e constante de uma entidade espiritual sobre outra, se são dois encarnados, então a gente pode sim considerar. E o que é mais comum? Qual é o caso clássico? Aí tem algumas questões que Janine estava nos apresentando, né? André, só para colocar a lenha na fogueira, como eu trouxe bem mais a questão da psicologia, da ciência, né? Mas agora vamos colocar a pitada do espiritismo. Uhum. Quando a gente colocou aquele caso ilustrativo, e aí, onde entra aí, eu quero que você fale um pouquinho, onde entra aí também o canal para ter obsessores também espirituais, tanto no homem como na mulher? Fala aí. Você tá ótimo. Eu vou me debruçar um pouco, então, sobre o caso que você tinha trazido, que foi muito interessante. Eu queria dizer o seguinte: quais são as bases dessa obsessão? Vamos fazer tudo é hipotético, né? Vejam, tem o lado do comportamento da mulher que era explorado, não é, por uma entidade obsessiva que, por exemplo, tinha um planejamento de fazer com que o marido tornasse um homicida, né? E ele arma uma teia e sugere essas percepções da esposa. Então, isso tem uma atuação espiritual que a gente poderia, né, ver. O que é que ele explora? O que é que o espírito obsessor explora? Explora a carência da mulher, a necessidade dela se sentir amada por esse marido, de chamar a atenção desse marido, não é? E explora também, e aí eu concordo demais com o Janine, quando remete aos valores que a gente aprende da infância, essas experiências infantis, e explora também a representação que esse homem tem de masculinidade e o papel que ele acha que deve ser o do homem, né? Então, ela é um jogo que eles ali se locupletam, né? Eles ali, a gente pode dizer que é uma relação até simbiótica com o que Janine estava colocando, e isso é uma via de mão dupla. Tanto ela faz aquele jogo, né, do que entende-se, se insinua e chama a atenção dos outros homens e diz, às vezes, que recebe assédio para se valorizar para o marido, né, para naquele jogo entre eles do casal, ele também entende que ali ele está demonstrando a masculinidade dele, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que essa entidade espiritual atuou nessa relação obsessiva de encarnado para encarnado, né? E vejam, é um exemplo muito interessante como muitas vezes essa cultura que eu vou dizer, eu vou chamar de cultura patriarcal, certo? Essa cultura machista, né? Ela faz sofrer homens e mulheres. Eu acho urgente os homens também refletirem sobre isso, né? Sobre os papéis que a cultura coloca para a gente, né? Que são diferentes, por exemplo, da proposta que Jesus vem trazer, né? E, por exemplo, o homem achava que ele tinha, para mostrar
para não mostrar que era forte, para não mostrar fraqueza, para mostrar que era homem, ele tinha que ir lá e assassinar o outro, não é? Porque isso, na realidade, isso é uma bobagem. A honra dele não estava ali, né? A honra dele estava em defender a esposa. Existem várias formas de defender a companheira, e ela se defende também, né? Agora, vejam como nós somos criados, né? Janine, eu queria, de fato, focar nessa questão dos relacionamentos abusivos, na ótica afetiva, não é? E isso é um exemplo muito interessante que você trouxe. E, infelizmente, o caso clássico, você tem homens que passam por relações abusivas, né, também, mas a grande maioria, eu queria ter essa conversa, são mulheres. E como é que os homens e mulheres elas são criados, né? Os homens, eles são criados para fortalecer os músculos. Então, na maioria das vezes, os homens são músculos fortes e egos frágeis. Essa é uma questão que a gente precisa refletir, né? O papel que a sociedade impõe aos homens e como a gente deve se comportar. Então, e as mulheres são criadas para cuidar dos homens. É engraçado isso, né? Tem coisas básicas que os homens não aprendem em casa. E eu vou dizer a vocês, uma coisa que me chama muita atenção é que os homens não aprendem uma coisa básica que é se nutrir. Não é? Por exemplo, o pai de Janine estava colocando, me chamou muita atenção que ele chegava e fazia a janta, né? Ele fazia, né? Então, mas isso não é uma coisa comum na cultura, dessa cultura nossa patriarcal. Os homens são acostumados a serem cuidados pelas mulheres, mas não se cuidam, né? Eles são acostumados a demonstrar a masculinidade deles, então, e desconectando essa masculinidade do afeto, né? E tem toda uma história disso, né? Como é que eles entendem que a sexualidade, o que é ser educado, o homem é educado nisso, né? No visual, para demonstrar o tempo todo, ele não pode falhar, ele não pode negar fogo, ele não pode, né, ter uma mulher só, e se tiver uma mulher só é manicaca, se for fiel. Então a gente vê que essa cultura, que eu vou chamar de machista patriarcal, ela faz sofrer também os homens, né? Faz sofrer também os homens, empurrando esses homens a relacionamentos extraconjugais, não é? E empurrando esses homens para desconectar dos seus próprios sentimentos e não se permitirem, né, nas relações afetivas, o sentir, não só a emoção, o sentimento, não é? E você ter uma relação de companheirismo mais plena, etc. Mas a maioria das vezes, eu quero chamar a atenção, tem isso nos homens, e os homens são educados muitas vezes a serem até abusadores, né? E isso é uma questão que a gente precisa trabalhar nos homens e precisa trabalhar também nas mulheres, porque eu estava dizendo da nutrição. Os homens não sabem nem se nutrir, não é? E se sentem ameaçados quando uma mulher ela brilha as próprias ideias, né? Brilha no relacionamento. Muitas vezes as meninas, elas são educadas não só para cuidar desses homens, mas para não ferir esses egos frágeis dos homens, né? E aí o que nós vemos? Nós vemos que as meninas, elas são educadas para silenciar, não é? Elas sentem, inclusive, dificuldade de se expor. Eu me lembro, eu sou professor na faculdade, na universidade, e professor de estágio. E muitas meninas brilhantes, excelentes alunas, elas sentem dificuldade na hora do estágio, de assumir a sala, porque o lugar dessa exposição, esse lugar de poder, esse lugar de fala, não é o lugar que elas estão acostumadas. Às vezes elas travam, excelentes alunas. Por quê? Porque o lugar da mulher, muitas vezes, é um lugar de cala, não de fala. Ela não pode falar porque, se ela demonstrar ser mais inteligente do que o marido se incomoda, né? Se sente agredido. Ela é educada para não só silenciar, mas para aguentar, né? Muitas vezes aguentar a infidelidade conjugal, aguentar essas pequenas agressões. Janine colocou muito bem, né? Nesses casos superlativos que chegam, por exemplo, aumentou muito o número de agressões a mulheres nessa pandemia, mas isso já era uma realidade presente no Brasil, e essas agressões, elas
elas culminam com uma tentativa de assassinato ou assassinato. Mas elas começaram no namoro, né? Relações, a psicologia me mostrando uma coisa muito interessante. Um relacionamento afetivo, equilibrado, saudável, contribui com a saúde física, emocional, mental, psicológica, vou dizer até espiritual da pessoa. O espiritismo nos coloca isso. Então, um relacionamento afetivo equilibrado, em que os dois se amam, se respeitam, então aquilo ali é um retroalimento e a pessoa vive mais, vive melhor, tem mais qualidade de vida. Mas uma pessoa num casamento ruim, ela tem uma pouca qualidade de vida, às vezes até pior do que quem está solteiro ou solteira, né? Agora, qual é o problema? As mulheres, os homens não são assim. Os homens não são educados para poder, eles, por exemplo, qual é o sentido existencial que Joana de Ângeles coloca? Qual é o sentido existencial dos homens? É se casar? É arranjar uma princesa que salve ele do castelo da solidão? Não. Essa educação é dada às mulheres. O homem é educado a ter uma vida profissional, a se realizar, a ocupar seu espaço. As mulheres não. As mulheres, desde cedo, são educadas para quê? E aí não estou falando contra o relacionamento afetivo, não é isso. Vocês estão entendendo, né? A gente entender que o relacionamento afetivo que vale a pena é aquele que você é bem tratado ou bem tratada. Aquele que contribui para a tua saúde física e mental, emocional e espiritual, é aquele que existe amor, não é? E você não é obrigado ou obrigada a estar num relacionamento afetivo que te felicita. Se você ficar, fique por amor. E não porque você se sente obrigado, e muitas vezes a maioria se sente obrigada, são as mulheres, porque desde criança ela escuta que o sentido existencial que é apresentado a ela é encontrar o príncipe que vai lhe tirar do castelo da solidão. Né? E esse príncipe não é real, não existe esse príncipe perfeito. Não é? Então, e aí o que é que ela faz? Ela, para não sofrer preconceito, para cumprir a missão histórica que lhe foi confiada, ela vai, né? Ela pode ter um emprego, ela pode, mas o sentido existencial dela é estar casada, estar bem com o marido, né? E não importa se desde o namoro ele começou fazendo colocações, né? Depreciativas, né? Brincadeiras, entre aspas, né? Que colocam a mulher para trás, que silenciam a mulher, não é? Tem um programa humorístico, quem aqui é jovem há mais tempo se lembra, o Sai de Baixo, e tinha um personagem lá de Sai de Baixo que ele fazia um assédio à esposa e ela chamava ela de burro o tempo todo, né? E acho que era Vera Hort, Marisa Hort, alguma coisa, é atriz, não me lembro assim. E veja, que aquilo ali é uma forma de agressão muito comum, né, nos relacionamentos afetivos. Às vezes a mulher faz com o homem. Às vezes a forma de uma mulher, uma pessoa ruim, porque existem, a gente não está falando aqui anjos e demônios. Existem homens de mau caráter e mulheres de mau caráter. Uma mulher de mau caráter vai influenciar o marido de outras, ou o companheiro, né, de outras formas, de outras estratégias. É a conversa no pé do vidro, é aquela questão sedutora, isso existe também. Mas o que nós estamos querendo focar é porque, nesse momento, acho que o espiritismo não pode fazer eco a esse reconhecimento de questões conservadoras que dizem em nome da defesa da família. Quem é que é contra a família? Né? A defesa da família, desculpem, da moral, dos bons costumes, né? E em nome da moral, dos bons costumes da família, muita coisa horrível foi feita na sociedade. Uma das questões é essa, que a gente precisa repisar. Ainda bem que cada vez mais as mulheres que têm um protagonismo em buscar o seu espaço, né, em fazer as suas conquistas, elas vêm tendo condição de ter voz, de ter vez, de tentarem se organizando, né, e estarem repensando a forma como nós educamos as nossas crianças.
É muito importante isso, porque eu não quero deixar de frisar o quanto é importante para homens e mulheres refletir sobre essas questões do relacionamento abusivo e refletir sobre as questões de qual é o papel que a sociedade e a cultura vem impondo às crianças, e passamos por esse processo, né, desde muito cedo, né? Desde a infância que a gente vem submetendo a isso. Então, eu vou dar o exemplo dos homens. Os homens têm a maior população carcerária é masculina, não é? E isso também está relacionado com como é que a gente lida com a nossa agressividade e com a demonstração da nossa masculinidade. Isso está, como no caso de Janine, bom, tudo indica que ele foi condenado, se o advogado não jogou para cima da mulher de forma muito esperta, eu entendi que a estratégia do advogado de defesa dele foi dizer que a culpa era da esposa, e aí minimizar o juízo dele, né, que achava também que era dono da mulher, né, que isso também é uma coisa que ele é educado, que ele não podia ser ameaçado porque aquilo ali é meu, é a posse, né, tratando a mulher como objeto, né, mas vejam, esse camarada, os homens, deve estar preso, se não foi, mas os homens, na maioria das vezes, estão presos, a maior população carcerária, são os homens que morrem mais cedo. Sabe por que eles morrem mais cedo? Porque, por exemplo, eles são acostumados a demonstrar masculinidade. Se o camarada dá uma buzinada no trânsito, aquilo ali, ele se sente ofendido. É uma ofensa à honra dele, porque isso ele é educado como é, e aí ele é o macho, e aí tem que ir lá, e aí, por exemplo, ele anda com mais velocidade, anda com menos precaução, isso tudo se envolve como os homens são educados para demonstrar a masculinidade deles, né? Então, eles morrem mais de trânsito, em acidentes de trânsito. Os homens morrem mais cedo porque eles não se cuidam, porque eles não são educados a ter cuidados com ele. Uma instituição que dá a orientação para o homem ter disciplina, para aprender a passar roupa e fazer comida, por incrível que pareça, é o Exército, são as Forças Armadas, que ensina outras coisas lá, mas ensina essa questão dele se vira numa selva, né? Mas isso é uma coisa que qualquer homem devia acontecer, eu tenho certeza que qualquer mulher educada desde cedo, ela não passa fome, mas os homens passam se não tiver ninguém que cuide deles. Então, isso se reflete o quê? O camarada não vai no hospital, não é? Ele não vai, ele tem problema de saúde, esconde, porque ele não pode assumir nenhuma fraqueza, porque se envolve a masculinidade dele. Então, é todo um conjunto de coisas, né, que os homens, por exemplo, são levados a fazer, né? Então, para a gente pensar que os homens, nessa cultura, nós homens precisamos repensar muitas coisas, e temos muito a aprender nesses momentos para a gente ter mais cuidado com a gente, não é uma questão de vaidade, mas de autoestima, cuidar da saúde, aprender a se virar, ter autonomia. Se você tem uma casa, você tem que dividir as coisas da casa com sua esposa, porque são dois adultos ali que são os administradores da casa, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, isso envolve uma série de questões. E leva, muitas vezes, os homens a, por exemplo, no campo da intimidade, às vezes até ele gosta da esposa, mas ela é levado a ter relacionamentos extraconjugais para demonstrar a masculinidade dele. Às vezes, ele foi desde cedo muito castrado e não consegue estabelecer esse vínculo com o afeto dele, né, em relação à sexualidade. E aí ele vê a esposa dele envelhecer, é aquela história dele dizer assim, ele troca uma de 40 por duas de 20, mas ele troca uma de 40 por duas de 20, não é porque ele é fogoso, ao contrário, é porque ele ligou tanto ao visual, ele não consegue ter no campo da intimidade as questões específicas, né, de outro envolvimento de toque, de sentimento, de emoção. Então, ele passa a ter dificuldade, ele vai procurar de 20, porque a mulher, né, às vezes, que ele ama e não consegue mais
ter eu vou dizer assim, o estímulo do visual, como ele considera aquele padrão de beleza, etc. Mas é também, por exemplo, porque ele acha que a mulher é feito carro, feito a casa, é um objeto. Ele é educado para poder ostentar, nessa cultura da ostentação que Janine estava colocando. E aí, o que é que ele faz? Não, essa aí ele troca, ele usa as pessoas e ama as coisas. E aí a mulher dele, não está dando para ele aparecer mais, ele vai lá e troca por uma mais nova, e aí a gente já sabe, a experiência mostra quantos homens quebram a cara com essa questão. E aí Edmond está colocando, muitas vezes é o obsessor dele mesmo. E foi quando? Ele foi sendo educado nesses valores. Isso eu estou falando do lado dos homens, né? E aí, se você tem homens de péssima formação, que não é uma pessoa de bom caráter, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o perfil dessas mulheres, que são mulheres que foram educadas para silenciar, para se submeter, para não competir com ele, não é? Então, uma série de mulheres deixam de explorar o seu potencial, não é? De colocar para fora, de vivenciar na vida projetos, etc., porque é sempre ela que é educada para ser a Maria, a renunciar, se sacrificar em nome da família, etc., etc., né? Então, isso constitui, muitas vezes, a base, o pano de fundo de relacionamentos abusivos. E aí, o tempo todo, imagine que é um homem, na maioria das vezes, que faz, existem exceções, existem homens bons, né? Existem pessoas boas, que é o pai de família, que companheiro, etc. Mas tem muitos homens que são educados para ser assim e ainda mais se aproveitam de mulheres com esse perfil. O perfil de que tem que casar para ser feliz, tem que arranjar um homem, não importa qual seja esse homem, se é bom ou não, se ama ou não, mas é uma forma dela demonstrar que é bem sucedida. Então, ela tem que casar, ela tem que aguentar tudo, que é o marido dela, uma boa esposa, tem que aguentar tudo do marido, etc. Né? E aí a gente, quando você fala, cadê o amor? Né? Eles se amam, aí o que nós vamos levar para o plano espiritual é o sentimento, são as vivências, o bem que a gente fez. Uma relação, ela só continua e perdura no plano espiritual se for baseado no amor. Né? E essa história de que a gente, olhe, fique junto, porque senão você volta. Se você não amar, você volta do mesmo jeito. Né? Então a vida é feita de encontros, desencontros, reencontros, e nossa missão é a gente aprender a amar e se amar. Né? Então nada no Espiritismo está dizendo a você que se submeta a uma relação com a pessoa que está lhe fazendo mal e que começa com um xingamento, um namoro, uma tapa e que se trata você como objeto, e aí nessa relação doentia tem casos que chega a culminar no homicídio, chamado feminicídio, né? Então, ninguém está obrigado a submeter a tortura física, a tortura moral, a tortura psicológica. Ninguém. Isso quem diz é Emmanuel, né? Se você for ver Sexo e Vida de Emmanuel, está muito claro lá. Né? Então, essas são lições. Agora, isso não é um convite para fragilizar as instituições, não é um convite para fragilizar as relações afetivas, para fragilizar o casamento, mas é um convite para que a gente, de fato, fique por amor, né? E não por uma obrigação, porque acha que é o papel, porque é assim que a pessoa foi educada, ou educado para viver, tá certo? Já chegou nossa hora, passam 8h05, eu passei um pouquinho do horário, vou abrir o microfone para vocês, né? Vocês fiquem à vontade, quem escreveu no chat, para a gente conversar. A palavra está aí com vocês, para eu e Janine, a gente ir respondendo e refletindo. Nós temos até 8h30, tá bom? Vamos lá. Alguém quer? A palavra está com vocês. Alguém quer colocar alguma questão? Boa noite, André. Boa noite. Fala, Dinho. Você, como sempre, né? Você e Janine, casamento perfeito. É sobre o que você estava falando em relação
a própria sociedade patriarcal, ela ensinou que o homem estava no topo e a mulher estava lá na submissão. Inclusive, a gente encontra em várias passagens bíblicas esse tipo de situação, né, de aconselhamento. Tem até em Salmo que diz assim, que uma mulher sábia, ela edifica uma casa, e uma tola destrói, ou seja, ela tem que estar sempre submissa, seja lá o que o homem esteja fazendo, ela tem que ficar calada. Então, foi uma cultura que foi incutida na gente durante muitos anos, né? E agora a gente tem que quebrar esses paradigmas. E é muito difícil. E por ela não ter recebido essa educação ao longo de sua vida, né? Porque isso já vem de geração em geração. E para quebrar é muito difícil, né? Então chega o cúmulo da mulher tão, com tão baixa autoestima de ficar dizendo para o companheiro lá, como Janine disse, ó, o cara tá olhando para mim, ó, o homem lá tá me cobiçando. Às vezes o camarada não tá nem olhando, né? Mas devido à situação de baixa autoestima e pelo que ela recebeu durante o tempo todinho, né, de ensinamento, ela se acha assim. E no meio de nós que temos estudo ainda, no meio de nós espíritas, a gente sabe que existem pessoas assim, submissas, seja pela questão financeira, seja pela questão do falso moralismo, ela fica presa a um relacionamento onde ela sofra tratamento abusivo e até por vergonha de falar, ela fica calada, sofrendo, chegando ao cúmulo, às vezes, de um feminicídio, de um suicídio, né? E daí a derrogação todinha de uma sociedade que está em decadência. É meu ponto de vista. Obrigada. É interessante o que a Dilma colocou, muito, muito bom, Dilma, sua colocação, que eu até lembrei que Joana de Ângeles, em uma das obras da série psicológica, ela comenta que a questão do sistema patriarcal, do machismo, aliás, o termo é esse que ela usa, o machismo é uma característica desse planeta. Eu achei tão interessante esse comentário dela, porque não significa que os outros planetas em evolução, no estágio que nós estamos, de provas e expiações, seja assim. Ela diz que é uma característica desse planeta. Pode ser que outros tenham, mas ela diz que é uma característica. Eu achei interessante esse destaque, porque o planeta foi se desenhando assim. E como se desenhou assim, a gente vai ter todo uma questão da reestruturação, né? Porque não envolve, como o André trouxe muito bem, não envolve só a mulher, envolve o homem, envolve a história, envolve, como a Dilma trouxe, a religião, né? Tem religiões que sim, fala que sim, a mulher tem que ser submissa. E aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que lembrar que a gente não pode esquecer de ser solidário com o outro, generoso com o outro. Para você ser um espírito elevado, você tem que aprender a lidar com o outro, independente do sexo dele, desse outro, né? E aí, minha gente, a palavra está com vocês. Querem escrever no chat, querem fazer colocações. Ô, André, Fala bem. tem uma frase antiga, né? Assim, amarrem suas cabritas, que meu bode está solto. O que mudou de lá para cá, né? Aí a gente vai ver a questão de Eva, que a desobediência, da Liga da Desobediência, Dalila, Liga da Traição, Cleópatra, a sedução, né? Inteligente, sedutora, e o machismo, ele é tão forte que a própria mulher, ela é machista. Ela pela criação, não sei se do termo que Janine usa de desamparo aprendido, passa por essa perpetuação da submissão da mulher, inclusive em relação aos irmãos, que ela se sente obrigada a fazer as coisas para ele, e quando vê o casamento é diferente, né? Aí tem também a questão, até
a questão do machismo, o homem, quando é menor de estatura da mulher, quando ele ganha menos, quando ele tem um emprego que ele acha que é inferior. Então, alguns, eles querem superar essa diferença à base da força, do grito, né? E como falou Janine, o topo, né, que a violência física, que chega até a morte, ela passa pela agressão, pelo olhar, pela vários tipos de agressão. E eu estava vendo aí que, acho que foi no século XV, que a própria Igreja Católica ela institui a disciplina da mulher, o homem disciplinar a mulher. Essa disciplina supõe-se que ele tem o poder até de morte sobre ela, né? E aí a gente vê Jesus. E Jesus, naquela época, há relatos que até mulheres andavam com ele. Que você vê que a mulher era um objeto naquela época, né? E trazendo para cá, para o Espiritismo, a questão da obsessão, infelizmente, a gente conhece caso de mulheres, talvez de homem também, mas eu vou citar aqui de mulher, que ela suporta o indivíduo porque acha que ela que é um karma, uma coisa de outra existência que ela tem que resolver ali. Então, eu acho que falta um maior conhecimento sobre o espiritismo. Aí eu não sei se onde entra o dirigente, as pessoas que coordenam, porque, infelizmente, é isso, sabe? Essa perpetuação da violência por uma leitura errada do que seja uma obsessão. É isso, meu amigo. Janine, eu vou fazer um comentário e passo para você. Tem aqui duas colocações que são questões provocadoras de Rosana e de Uska, certo? No chat, para a gente se preparar para responder. Colocam questões muito interessantes. Essa questão que Bino trouxe, eu lembrei, porque de fato essa cultura patriarcal, e o machista, ela é introjetada desde a infância por homens e mulheres, e isso vem se reproduzindo, né? Desde da Bíblia, você tem o mito que ali é uma linguagem mítica, né? O mito, por exemplo, de Adão e Eva, quando você vê o que é que eles colocam lá, né? Que a mulher é condenada. O que é que a mulher é condenada, né? Ela deu o fruto proibido, é a mulher que dá, e por conta disso, ao homem, Adão, e por conta disso ela é condenada. Ela e a cobra é condenada a se arrastar. A mulher é condenada a sentir a dor no parto e a obedecer o seu marido, né? A sangrar, a sentir a dor no parto e obedecer o seu marido. Ora, a mulher, o que é que acontecia? Veja o que é o mito fundador que leva, a intenção da história é fazer as mulheres ficarem submissas. Ela olha para a cobra se arrasta. Ela, todo mês, menstrua, não é? Então, ela sente a dor do parto. Então, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que obedecer o seu marido cegamente, né? E no tempo de Jesus, Jesus tem N passagens encontrando com mulheres, né, falando com mulheres, que um homem, inclusive sozinho, né? Ele sozinho, né? Existem N passagens que ele tem a grande, hoje, historicamente, na própria teologia, a própria teologia católica revisou, tantos séculos depois, a figura de Maria de Magdala, Maria Madalena, que era uma liderança ativa do cristianismo, né? E foi a organização lá patriarcal dos judeus que né, foi silenciando, a gente ficou sem conhecer essa personagem como ela era de fato. Mas eu queria falar uma questão, Janine, só para encerrar, vou passar para você, vou ler as questões aqui. Eu queria falar uma questão que eu acho muito interessante. Que Bino falou da coisa da violência, né? E há uma história que é contada, que às vezes é de Valdo, às vezes é o Chico Xavier, que tem uma história assim, que a mulher chegava
para conversar com o Chico, apanhava do marido, e aí o Chico Xavier, o Divaldo, dizia assim, não, olha, você tenha paciência, mas Chico, eu não aguento mais, não, aguenta um pouco mais, aguenta um pouco mais. E aí, 15 dias depois, ela chegava e muito machucada, disse, olha, aguenta um pouco mais. Eu, Chico, dessa vez eu não aguento mais. Ela chegou muito machucada. Ele disse, não, olha, aguente um pouco mais. E aí, uma semana depois, o marido, que era alcoólatra, desencarnou, né? E aí, disse, então agora eu entendi porque ele estava dizendo que eu aguentasse um pouco mais, que ele estava perto de desencarnar, eu não queria me comprometer, etc. A história é essa. Às vezes é Chico, Divaldo, contam assim. O que é que eu quero trabalhar? Isso eu não estou dizendo que não seja verdadeira essa história. Mas uma coisa específica, uma situação específica, não pode ser generalizada para o caso das mulheres e, de situações de agressão à mulher que vira o feminicídio. Então, o espiritismo não convida ninguém à passividade, à resignação ativa, a você estar com um companheiro, às vezes aquele companheiro alcoólatra, infiel, e você entende a situação daquela criatura, e você ama e está ali junto, isso é uma coisa. Mas aguentar passivamente, o espiritismo não convida ninguém ao apassivamento, e muito menos você tendo o evangelho, não deixe entregar sua jungular ao mal. Não é você deixando o outro fazer mal a você, te violentando, que você vai ajudá-lo. Às vezes o melhor que você tem que fazer é dar um basta, para que ele também não se comprometa. Que Deus me livre chegar num feminicídio, você perdeu a encarnação e ele perdeu, ele tornou-se homicida. Então é um desfecho trágico para todo mundo. Então, não deixar chegar nesse ponto, Agora, Iusca traz uma questão, Janine, que eu acho muito interessante. Quando a gente fala assim, de forma nenhuma a gente quer julgar o caso dessas mulheres que estão em processo obsessivo de encarnado para encarnado, e a gente não está julgando que existem homens também nessa situação, mas a maioria são mulheres nessas relações tóxicas, porque a cultura impõe assim, muitas vezes, leva pela educação, e a gente não está julgando. Tem algumas questões que o Usca chamou a atenção, que não é fácil aquela relação em que o homem passa mensagens dúbias, uma hora chama meu amor, outra hora bate, e ela fica sem saber como lidar. É aquele homem que dá algum prazer e dá também uma série de sofrimentos, e aí desvencilhar-se é muito difícil. Então, não estamos julgando, estamos apenas convidando a reflexão, porque as mulheres, como o Janine estava colocando, às vezes a pessoa não foi educada para naturalizar aquilo, e aí ela nem percebe, e quando percebe que está sendo agredida, é muito tarde. E ela já está envolvida naquela relação. Então, não é um negócio de julgamento que a gente está fazendo. É uma reflexão, para a gente se cuidar, se amar, todo mundo, homens e mulheres. Eu vou ler, Janine, as questões aqui e vou passar para você, tá certo? Para você finalizar. Tem uma questão de Rosana, diz assim, eu escutei de uma pastora dizendo que o homem tem a missão e a mulher a submissão. Os comentários que tinham eram absurdos, muitas mulheres concordando, aplaudindo, dizendo belas palavras, e essa é a questão que a gente está querendo conversar, para o Espiritismo. O Espiritismo não faz eco a essas posturas, mas vou passar para a Janine comentar. Aí tem a questão de Usca. Quem já passou por uma relação tóxica sabe que não é fácil libertar. A pessoa até perceber que o outro não lhe faz bem, que estar junto é mais dolorido, mas não consegue se desvencilhar. Nestes casos, essas relações doentias podem trazer cicatrizes de vidas passadas, e essa é uma questão muito interessante. Essa relação de dependência psicológica, isso pode ser também uma cicatriz de vida passada, da infância, aquilo pode ser um reencontro, Vamos conversar com Janine. Aí tem aqui... Sim, aí Priscila quer falar, eu gostaria de falar. Espera André terminar de responder. Ótimo. Priscila, eu vou também passar para você, tá certo? E aí a gente tem a sua fala e tem um bloco de perguntas de resposta de Janine.
E ali um espírita que tem um canal do YouTube menciona o autoabandono, situação em que a pessoa não estaria preparado para se relacionar com outra pessoa, pois ninguém é tábua de salvação para ninguém. Se a pessoa não tem uma autoestima equilibrada, ela não conseguirá se relacionar com ninguém de forma equilibrada, tá bom? Então vamos passar agora a palavra para Priscila e depois Janine fecha as questões e os comentários, tá bom? A palavra Priscila. Priscila? Que aí na reunião agora, Priscila, você está entre nós, né? Pronto, André. Pronto. Consegui ativar o microfone. Isso, tá bom. Peraí, Sérgio, a gente esperou pacientemente. Pode falar, Gui. Fique à vontade. Boa noite a todos. Estou com muita saudade de todo mundo. André, meu amigo, Janine, eu conheci na UFES, talvez ela não se lembre mais de mim. Mas Priscila, deficiente auditiva, que te procurou tantas vezes para auxiliar quando eu fazia as famílias. Então, a gente tem falado muito sobre a relação tóxica entre casal, né, entre homens e mulheres. Mas a gente também pode observar relações abusivas, tanto em amizades, como em relações até entre pais e filhos, mães e filhas, né? Que a gente hoje em dia tem uma abordagem maior a respeito disso. Quanto à questão da autoestima, tudo isso como é que eu posso dizer, trabalhado na infância, né? E como a gente, na geração anterior, né, eu sou jovem, ainda tenho quase 30 anos, mas vocês já têm um pouco mais, sabem disso mais que eu. A gente não tinha esse cuidado que nós temos hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, eu já conversei inclusive sobre isso com o André. Hoje a gente tem um cuidado maior na criação dos filhos, né? De conversar mais, né? Trabalhar a autoestima, a autoconfiança daquela criança, ela se torna mais capaz, ela cresce mais amada, né? Antigamente a gente não via tanto isso, né? Como a gente conversou na palestra de hoje, os homens foram ensinados a não demonstrar sentimentos. Então, para eles isso é normal. E o problema não foi ele. Foi a culpa do pai deles? Também não. Foram pessoas, isso vem vindo de geração a geração. Hoje em dia a gente tem um cuidado maior a lidar com isso, né? Então, a gente está trazendo crianças ao mundo mais equilibradas, mais amadas, mais amorosas. Então, elas têm uma consciência maior acerca de relacionamentos abusivos. Né? Os jovens hoje, eu vejo eles conversando mais sobre isso, coisa que a gente não via antes. Né? Então, era comum a gente aceitar. A relação abusiva ela é muito sutil, são coisas pequenas que a gente pode observar no início da relação e já ligar um alerta. Espera aqui, isso aqui não está certo, não. Isso aqui está um pouco desequilibrado. E uma coisa que eu percebia, que eu me pegava muito em confusa, era a questão, tá, mas eu sou espírita, eu tenho que ter paciência. Mas até que ponto aquele exercício da paciência estava sendo prejudicial para mim, não é? Porque a gente também tem que ver que o que é normal para uma pessoa, aquela pessoa consegue lidar bem, para mim pode não ser e me causar um mal psicológico muito maior, entendeu? Então, enquanto uma pessoa pode dizer, mas aguenta, é só mais um pouquinho, é paciência, a gente tem que trabalhar isso. Para mim, talvez esteja sendo martíria, entendeu? Então, eu já tive algumas relações abusivas, coisas pequenas. Então, hoje em dia, quando eu conheço alguém que eu já percebo na fala daquela pessoa, no comportamento, epa, o caminho não é por aqui não, vamos por aqui. Mas a gente vê, não é nessa relação de homem e mulher, mas em amizade, eu já tive amizades tóxicas de cobrar, demonstração de amor, inclusive, né? Então, eu acordava às 5 horas da manhã com a mensagem, porque você foi dormir ontem e não disse que me amava. Você está entendendo o nível? Então, são pessoas com uma autoestima muito baixa, mas porque aquilo não teve uma base bem estruturada na infância. Então, ninguém é culpado, né?
mas todos nós, com a consciência que a gente vai adquirindo ao longo da vida, a gente tem o nosso dever de buscar o nosso crescimento, trabalhar o nosso psicológico, e a gente vai, à medida que a gente vai se melhorando, vai melhorando a nossa energia, a gente vai atraindo pessoas com um conhecimento assim, né? Até porque ninguém é SUS para estar salvando todo mundo, né? Mas com o conhecimento que a gente tem, a gente pode auxiliar no desenvolvimento daquela pessoa. Às vezes, um comportamento nosso faz aquela pessoa refletir, né? Como coisa simples, eu já vi gente dizendo, eu aprendi a você a palavra gratidão, porque eu não digo obrigada a ninguém, porque eu não me sinto obrigada a nada, mas eu sou grata por tudo que possam fazer por mim de bom, e até coisas ruins porque me fazem crescer. Então, já vi gente dizer, Priscila, eu aprendi a palavra gratidão com você. Tá entendendo? Então, a gente vai, com o nosso comportamento, a gente vai auxiliando no progresso do outro, né? Então, fica aí esse questionamento, até onde a paciência que a gente deve exercer como espírita pode ser benéfico para nós. Um beijo, Janine, um abraço, André, tudo de bom. Janine, palavra com você. Muito bem. Priscila, aumentou minha alegria da noite, uma coisa boa, porque eu e Priscila, a gente estava, também é uma outra bandeira, né, que a gente, o que ela citou aí, a gente vivia levantando a bandeira da inclusão, né, da adaptação, das dificuldades. Então, assim, coisa boa, muito bom, fiquei mais alegre ainda pelo momento de reencontro aqui de pessoas queridas. Vamos iniciar lá por Bino, né? Quando ele estava lá falando, eu estava lembrando aqui de Jesus, quando no livro que eu também recomendo demais, assim, é um livro que não dá para ler só uma vez, Jesus e a Psicologia Profunda, da série Psicologia de Joana de Ângeles, que ela vai tentar, como diz ela, analisar a personalidade de Jesus. E ela fala da plenitude, do equilíbrio que é a personalidade de Jesus. Ele traz tanto o que a gente chama de o estereótipo, vamos dizer assim, as características conhecidas como femininas, que a gente tem o ânimos e o anima, tanto as características tidas como feminina como masculina em todos os momentos que ele está vivendo. Por exemplo, quando ele acolhe a mulher adúltera, seria utilizar aquele lado materno, acolher, não importa o que você fez, você está sentindo dor, vem aqui e proteger. E, ao mesmo tempo, ele foi austero quando ele disse, usando características mais do cuidador, do limite, do masculino, vamos dizer assim, quando ele disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou, por exemplo. Né? Então, Jesus, ele trazia esse equilíbrio que nós ainda não temos de jeito nenhum. E é por isso que a gente vai em encarnação e em reencarnações, aprendendo a lidar com todas essas questões, porque são muitas questões. Veja só que em menos de uma hora, o quanto a gente trouxe aqui, o quanto nossa cabecinha está tudo fervilhando, porque não é uma questão simples, linear, tipo assim, 2 mais 2 são 4, não é. É uma questão muito complexa. Então, quando ela traz essa questão de Jesus, para a gente, ele é nosso guia, né, como diz os Espíritos. Então, nós, enquanto Espírito, durante a existência de reencarnação e reencarnação, nós estamos aprendendo isso. A essa plenitude, é saber utilizar qual momento que eu preciso ser austera, objetiva, usar da assertividade, qual o momento que eu preciso acolher, entendeu? Então, utilizar isso aí em cada momento é muito interessante. A questão do ser difícil é muito difícil, sim. É por isso que a gente tem tanta violência doméstica, na maioria das mulheres, mas a gente tem dos homens também, porque é difícil você... E aí é onde entra nosso papel de cristão, de espíritas, é de acolher. Se alguém chegar para você querendo conversar, alguém querendo contar algo, você aprender a acolher, a ouvir, a abraçar. Eu não sei o que dizer naquela hora, abraça. Tem uma amiga minha que diz assim, olha, na hora que eu não sei resolver, eu abraço.
Porque ali você já resolve muita coisa de início, né? Então, que é muito difícil e hoje a gente tem os órgãos, né, públicos e oficiais, a gente tem o CRAS, a gente tem Delegacia da Mulher, a gente tem os agentes públicos, então, assim, temos alguns, vamos dizer, artifícios, equipamentos para ajudar nessas situações. Não se pode, não se pode. Quando Priscila coloca até que limite, Priscila, o limite é a violência. Nós, enquanto espírito, se você aceita ser violentado, você está ali usando, você não está usando do alto amor, que é um princípio divino. Então, eu vou deixar fulano me tratar mal, porque assim eu estou sendo caridosa. Caridosa com quem? Quando Jesus coloca amar o próximo como a si mesmo, ele colocou um pré-requisito. Você só é para amar aquele como a si mesmo. Então, ele diz assim, você só faça se você já faz com você. Ele quis dizer isso. Então, não tem essa coisa de a gente ter que... você ama, nesse momento, você tem que fazer o quê? Tem que lembrar que o outro também é uma vítima, né? O agressor também é uma vítima. Então, como é que você, nessa hora, você como cristão, espírita, ou qualquer outra pessoa no planeta teria que fazer? Primeiro, perceber a situação, porque já é uma situação difícil de perceber a situação, procurar ajuda e também, no mínimo, querer que alguém ajude o agressor também, né? Porque a vítima aí não é só você, como também o agressor. Nós estamos num ambiente de aprendizagem, então a gente quer também que o outro aprenda, nós e o outro, né? Então, a caridade seria amar o outro, mas também amar a si mesmo, tomando a providência para essa vida melhor. Em relação a muitas mulheres que aceitam, aí isso é muito complexo, porque pode ser N coisas. Pode ser desde aquela mulher que simplesmente participa da situação, dizendo, tem que ser assim, mas nem acredita nisso, fala por falar. Tem aquela mulher que acha que deve aceitar algumas coisas, outras não, por conta da cultura e por conta das questões psicológicas dessa encarnação e de outras encarnações. E tem a mulher que acredita realmente, fielmente, que a mulher tem que ser submissa ao homem. E aí a gente pode encontrar isso como estrutura já dessa encarnação, como também de outra, gente. A gente vem de uma cultura de várias encarnações do homem, né, acima de tudo, e N coisas. É tanto que tem espírito que precisa reencarnar, às vezes no corpo feminino, para poder valorizar. Às vezes vem de várias encarnações no corpo masculino e trata a mulher tão mal, não entende, não valoriza a situação de estar como mulher, que às vezes precisa reencarnar num corpo feminino para passar pelas situações hormonais que a mulher passa, pelo corpo feminino, pelas situações, para poder valorizar. E aí a gente sabe de toda uma dificuldade, e aí daria uma outra discussão para a gente, né? Em relação a vidas passadas, a questão das cicatrizes, sim, com certeza. Nosso inconsciente, ele traz situações não só dessa encarnação, como de outras. Deixa eu pedir silêncio aqui. Calaram. Meus machos, são meus 2 filhos fazendo o jantar. E é interessante, aí a gente vai e coloca a questão da cultura. André, quando disse aí, eu me toquei agora, viu, André? Quando você colocou do meu pai cozinhar, e na minha família, era comum, tanto minha mãe como meu pai, como os filhos, todo mundo ir para a cozinha fazer comidas e tudo. E na minha casa é assim, tanto que meus filhos estão ali fazendo jantar. E não teve, assim, a gente não passou muito, meus filhos, eu acho que não sentiu muito essa coisa do homem não cozinhar. Aí você olha como a cultura influencia, né? Porque eu já venho do meu pai e tal. Então, como eu estava falando da cicatriz, para a gente finalizar, a cicatriz, sim, nós temos várias cicatrizes de outras encarnações, não só em relação à questão de ter
uma autoestima baixa, como também dos medos. Quem não tem muitos medos? Os nossos medos, tem os medos que são provenientes da fisiologia e da psicologia do nosso organismo, mas a grande maioria dos nossos medos são amarras de vidas passadas. Como Joana de Ângeles diz, nossos medos, a gente tem muita coisa que nós passamos, porque a gente passou por muita coisa ruim, gente, muita coisa difícil. Quantas pandemias nós não já passamos, né? Quantas mortes trágicas. Porque hoje a gente está no meio de uma pandemia, que é uma crise sanitária grave, mas a gente tem um aparato da ciência, a gente tem da mídia, e a gente está aqui conversando, estudando, refletindo, melhorando o nosso desenvolvimento espiritual e mental, mas quantas coisas nós já passamos, quantas despedidas ou não tendo despedidas, quantas mortes cheias de dores, quantas dificuldades nós já passamos. Então, sim, nossa psique tem N questões, e é por isso que a gente tem tantas dificuldades, tantas angústias, tantos medos, mas, para finalizar, eu gosto sempre de trazer essa questão que Joana diz assim, nós fomos criados por Deus, então, na nossa psique tem essa parte belíssima e plena, que foi quando Deus estava no nosso momento íntimo com Deus, quando nós somos criados por Ele. Então, por que é que isso não despertou ainda na gente? Porque ainda não teve o estímulo para despertar isso. Mas a gente vai chegar lá. Quando a gente está dentro do processo, mas a gente vai chegar lá. Pessoal, muita gratidão. Vou pegar a palavra de Priscila. Muita gratidão por esse momento. Assim, a gente está terminando um domingo assim com muitas coisas assim para a gente refletir durante a semana. Então, muita gratidão e muita alegria. Obrigada. Obrigado a você, Janine, que aceitou o nosso convite, né? Eu já, a partir da fala de Priscila, a gente caminha para o final, mas eu acho que um tema bacana para a gente trabalhar um pouco mais essa questão é essas relações tóxicas, abusivas no seio familiar, né? A gente abranger não só, porque você pode pensar nisso no trabalho, mas, geralmente, a gente explora pouco a questão da família, né? Nós recebemos a educação, família sagrada, etc., e é o que dá base, né? Mas, assim, para a gente refletir que a família é um local, uma instituição que acontecem os melhores sonhos e os piores pesadelos, muitas vezes, né? Talvez a gente pudesse também refletir sobre um pouco mais, verticalizar as relações tóxicas na família, né? Isso era bacana. Eu fiquei pensando, da fala de Priscila, Janine também, só um recado, eu não queria fechar, o Janine fechou bem demais, eu não tenho mais o que dizer, foi ótimo, nós temos só a agradecer. Mas essa fala de Priscila também me motivou a mandar uma certa mensagem, né, para nós, os espíritas, principalmente as espíritas, né? Às vezes, esses camaradas que são abusadores contumazes, né, obsessores encarnados, eles têm essa postura assim, né, eles identificam os perfis. Interessante, a gente não faz isso porque nós pessoas boas, a gente não sai mapeando isso, mas as pessoas mal intencionados, né, muitas vezes, eu estou usando no masculino, mas também tem ao contrário, né, eles vão identificar perfis, eu vou dizer assim, de mulheres que calam, né, que têm paciência, que tem essa postura de apassivamento, não é raro, né? E aí eles vão, inclusive, nos centros espíritas, viu? Procurar as espíritas com a má intenção. Às vezes você está no centro espírita e acha que o camarada é uma pessoa equilibrada e ele está ali com outra intenção, né? Para a gente refletir o centro espírita, nós recebemos pessoas, né, os sãos e os doentes, todos nós estamos em nossas chagas, nossos processos para melhorar, né? E tem gente que está buscando ali se melhorar e tem gente que está buscando outras coisas, né? O centro espírita é isso, a espiritualidade permite porque é o desafio, todo mundo está aprendendo, né? Então fica a deixa, tá bom, da gente refletir sobre isso. Muito obrigado, Janine.
dizer com a parte de Priscila, muita gratidão, muito obrigado a vocês. A gente passou um pouco do horário, 10 minutos, mas tínhamos 25 pessoas, né? Muitos franciscanos, né? Tem Flávia com Armando, da UNEC, que eu estou entendendo que é Flávia com Armando, tem Erivan, né? Nosso amigo franciscano, uma série de pessoas, Canindé, uma série de pessoas, né? Agradecer a Ibino, né? Tem uma série de pessoal do GED, né? Da UNEC, a própria Priscila que falou, tem o nosso pessoal da equipe, né? Eu não vou listar todo mundo, mas eu quero agradecer demais o pessoal da nossa equipe, USCA, que possibilitou, né, os contatos, a divulgação, abriu o link, administrou, tá bom? E, para fechar, eu quero fechar com o pensamento do nosso amigo Romeni, que fez aqui uma reflexão, e eu vou fechar com esse pensamento, a gente passa para a prece, né? Tonhão, você pode fazer a prece final, depois eu vou fazer a leitura aqui do Romeni. Janine, você quer falar mais alguma coisa? Então, vou para o final. Muito bem, muito obrigado. Foi ótimo. Tonhão, eu vou fazer a leitura aqui e passo para você fazer a prece final, tá bom? Ok. Diz assim, o pensamento do Romenig. Sabe-se que relacionamentos amorosos são reencontros de espíritos afins, sejam pelo amor ou pela dor, com o intuito da oportunidade de melhoramentos e entendimentos sentimentais, morais e espirituais. Mas, infelizmente, há casos em que um polo nutre um sentimento análogo ao amor com o intuito de ajudar o outro, mesmo o outro não estando na mesma sintonia amorosa. Isso faz com que aconteça a anulação do ser e estimule só o estar. Como nos ensina Joana de Ângeles, não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Muito bom, muito boa a mensagem de Joana. Obrigado, Romenig, pela citação. Vamos passar agora a palavra ao nosso companheiro, o professor Antônio Fernandes. Viver, amar, sofrer, aprender, gostar. Sim, gostar de fazer a vontade do Pai, para fazer ao outro tudo aquilo que se deseja para si. É nesse viver, sofrer, amar e gostar que está inserido a lei magna do amor divino, que desce até cada um de nós e humaniza-se nas nossas relações. E é para eles, todos aqueles que vivem o drama do afogamento dos seus próprios sentimentos dos outros, que dirigimos a nossa prece. Força, coragem, luta para sair das nossas obsessões íntimas, conosco mesmo, e aceitar os outros como nossos obsessores, nossos cobradores. Que tenhamos a coragem de pagar com honradez todas as dívidas que temos para com os outros, seja marido, mulher, filho, pai e mãe. Pagamento digno, baseado na paciência, no suportamento, na aceitação do outro. Mas nunca deixar-se dilacerar pelo outro. Porque isso faz com que o outro adquira dívidas com as nossas ações. Isso exige coragem, Senhor. E para ti, elevamos os nossos pensamentos nesse instante, rogando. Não nos deixa só nesses momentos tão aflitivos
decisões tão angustiantes, onde buscamos o ruim como forma de pagamento, quando tu nos ensinaste, Senhor Jesus, a pagar amando, a fazer o certo, que é a vontade do Pai. Dai-nos força e coragem. Ser conosco, Senhor Jesus, dentro das nossas relações, seja quais foram, e abençoa-nos nesse caminho de luta para o enxergamento de si próprio e a convivência amorosa com todos aqueles que estão à nossa volta. Assim seja. Com você, André. Tonhão, eu caí, no finalzinho da prece eu fui desconectado, mas deu certo. Voltei, foi ótimo. Muito bonita a prece, uma noite muito maravilhosa. Obrigado mais uma vez, Janine, e a todos nós que ficamos até agora. Né, Janine, vamos pensando já no tema, viu? Da relações tóxicas na família. Ei, um abraço. Vou pedir a Iusca para... Um abraço, Tonhão.